Bom, o quinto e último cuidado que a gente deve ter com o bonsai é com relação à terra do mesmo. As plantas, elas crescem, a parte foliar, como a gente pode ver alguns brotos, elas crescem em cima, brotando folhas. Toda vez que ela cresce em cima, ela também vai crescer embaixo. Então, embaixo, dentro do vaso, dentro da terra, a raiz cresce continuamente. Vai chegar uma hora que esse confinamento das raízes vai criar um problema, vai criar um congestionamento de raízes dentro do vaso. Essa hora não pode acontecer. As plantas, as árvores, elas estão acostumadas ao solo natural, elas não estão acostumadas a viver num emaranhado de raízes. Ou seja, toda planta, não só bonsai, que está confinado ou numa laje ou num vaso maior, não importa, periodicamente a gente deve fazer a troca da terra com poda de raiz. Bom, esse em especial é um vaso trabalhoso que ele tem 2, 4, 6 furinhos, então a gente vai ter que... Eu vou colocar uma telinha, que é uma telinha simplesmente para que o solo não saia pelo orifício do vaso. Bom, aqui a gente pode ver os buraquinhos praticamente todos tampados, tá? Para a gente poder colocar o solo e ele não vai vazar por baixo. Bom, para começar a tirar essa planta, eu devo tentar descolá-la do vaso. Com uma espátula eu consigo fazer isso. Veja como ela já está dura e a gente só vê raiz aqui, ó. Cadê o solo? Então realmente essa planta já está aí nos seus, para esse junípero, a gente troca a terra a cada 3 anos aproximadamente. Esse período de troca da terra ele varia de a cada ano para plantas de flores e frutos e vai até 7 anos no caso dos pinheiros. A maneira correta de a gente trocar a terra é retirando a terra com muita delicadeza. Esse serviço deve ser feito na sombra, tá? E normalmente você vai tirar esse excesso de raiz puxando do centro para os lados, tá? Para dar oportunidade de você podar alguma raiz se precisar. Vou começar a tirar um pouco por cima também. Emaranhado. Isso até dificulta, viu, gente? Quer dizer, uma terra boa, quando você troca a terra depois de um tempo certo, por exemplo, depois de 3 anos para um junípero, esse aqui deve ter mais de, com certeza, mais do que 3 anos que fizeram a última troca da terra dele. Mas quando é na época adequada, não fica tão congestionado como está esse aqui. Mas ele está pedindo para trocar terra, viu? Vai fazer muito bem para essa planta. Normalmente uma planta que você troca a terra todo ano, no caso da romã, laranja, esse tipo de planta, eles têm um crescimento radicular muito vigoroso, então não tem tanto perigo. O pinheiro negro você troca a terra uma vez a cada 5 ou 7 anos. É uma planta mais delicada, é necessário que a gente saiba realmente a época ideal para trocar a terra, que normalmente para a maioria das plantas é a primavera. Mas não para todas, tá? O próprio pinheiro negro, ele deve ser, a troca da terra deve ser feita em final do inverno. Mas na verdade nós estamos podando as raízes, nós estamos tirando um instrumento que a planta usa para absorver a água. Então, toda planta que a gente poda a raiz, esse tratamento de borrifação das folhas, como eu estou fazendo, ou seja, umidificando as folhas, ele é necessário, porque a planta ela perde essa potência de levar água para as folhas. Isso temporariamente, isso 10 dias, 15 dias depois que eu troquei a terra, eu devo fazer isso com uma certa constância. Bom, gente, aqui a gente já está vendo o final. Olha, muita terra velha. A terra já não está mais com nutriente, já não tem mais nutriente, essa terra já deve estar nesse vaso uns 4, 5 anos, e muita raiz também. Raiz fina e saudável, isso é ótimo. Bom, aqui a gente pode ver o
o serviço já meio que terminado já, tá? Tirar o excesso. Precisa tirar mais terra do que isso, quer dizer, já tem um volume de terra aqui, a planta só com esse volume ela sobrevive, não tem problema. Então assim, eu não preciso me arriscar em toda a troca de terra, tirar toda a terra, lavar a raiz, isso é besteira. Tiro metade e na próxima troca eu tiro mais um pouco. Nós vamos usar um tipo de terra que ela é rica em areia, uma granulometria grossa, substrato orgânico, que eu usei 30% e 70% eu usei areia, porque eu sei que essa planta que essa árvore é uma árvore que gosta mais do solo mais pro seco do que pro úmido. Então, primeiro eu só vou dar um banho nela com a terra nova, só para as raízes mais fininhas que estão soltas já entrarem em contato com essa terra nova. O vaso estava preparado, que é o arame que a gente vai usar para segurar a planta. Vou colocar um pouquinho de terra embaixo. O vaso do bonsai ele é muito raso, não precisa colocar aquela camada de pedra para colocar depois a terra com substância orgânica. Não precisa isso. No caso do vaso raso como esse de bonsai. Bom, eu vou colocar a planta e eu preciso estudar onde é a frente desse bonsai, quer dizer, o lado que vai ficar exposto desse bonsai, o lado mais bonito. Então, para mim, o lado mais bonito desse bonsai é o lado que eu estou olhando aqui, eu vou mostrar para vocês. É esse lado. Aqui é a frente do meu bonsai. Coloquei os dois pezinhos aqui, ó. Os dois pés estão aqui. Então fica um vão no meio, como se fosse a frente do bonsai. Já estou colocando para o vaso com a terrinha nova. Aqui cabe bastante terra. Tá? Nós vamos usar agora um palito para a gente compactar a terra, quer dizer, a gente vai palitar com força, assim, pouquíssima força. Se o palito pegar numa raiz grossa, ele vai escorregar na nossa mão. Mas essa areinha que a gente está colocando, essa areinha que ela é granulada, ela compacta muito com esse movimento do palito. Esses cuidados de borrifação da copa, tá, são essenciais depois que a gente trocou a terra. Também no caso do bonsai, a gente nunca deve espremer a terra. Isso aqui está muito errado. A gente tira a propriedade da terra poder respirar. Bom, preparar uma bacia de água, de preferência com algum enraizador. Isso tem no mercado. Coloca a dose certa. Adubo que vai favorecer o crescimento das raízes. Não é indispensável, mas é bom que se tenha. O vaso está submerso. Vamos deixar um tempinho essa planta aí, eu acho que uns 15 minutos mais ou menos. Bom, o bonsai ficou na água submerso durante uns 10, 15 minutos. Tirei ele da água agora, a terra compactou bem e agora a gente vai dar um acabamento para ele ficar bonitinho. Normalmente esse acabamento é dado com musgo, porque o musgo dá uma ideia de um gramado na árvore. Lembrando sempre que o musgo não deve ocupar toda a superfície do vaso, porque na verdade a gente quer a terra bastante drenável e o musgo ele pode impedir essa drenagem, tá? Quando eu colocar o musguinho, lembrar que ele é só um enfeite realmente, não deve ocupar toda a parte. Você vê que eu estou colocando
colocando mais perto do próprio bonsai. O musgo não está perfeito, mas ele vai ficar bonitinho. Tratar do musgo é diferente, tratar o musgo é uma planta, o bonsai é outra, quer dizer, borrifar bastante o musgo para que ele venha bem verde. Tá? Ele plantadinho assim, e depois de um tempo fica bem verde, mas nunca deixa ele secar. Tá? Agora, regar o musgo é uma coisa, regar o bonsai é outra coisa. Vamos saber separar isso que é bom. Bom, gente, está aqui a nossa arte.